eu vou te contar uma coisa sobre o alimento mais sagrado da mesa do brasileiro, que vai te fazer olhar para o seu prato de um jeito completamente diferente: o arroz. Aquele arroz branco, soltinho, que acompanha o feijão todo dia, que está na mesa do rico e do pobre, que é o primeiro alimento que a mãe ensina o filho a cozinhar, que alimenta mais de 200 milhões de brasileiros diariamente. Esse arroz pode estar contaminado com arsênio, um metal pesado tóxico que se acumula no organismo ao longo dos anos, e não estou falando de uma ou duas marcas. O Programa Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes do Ministério da Agricultura analisou 75 amostras de arroz vendido no Brasil e encontrou arsênio em 74 delas, 74 de 75. A 98,7% do arroz que chega na sua mesa tem arsênio. Vai, se inscreve que eu te conto tudinho. Número 8. Favorito. A marca Favorito, embalada e distribuída pela empresa Total Cesta Básica de Alimentos Limitada, de Contagem, Minas Gerais, protagonizou um dos episódios mais repugnantes da história da segurança alimentar no Brasil, envolvendo arroz. Em janeiro de 2017, a Anvisa determinou a proibição imediata da distribuição e venda do lote 00204, com validade até 25 de fevereiro daquele ano. O motivo foi nojento no sentido literal da palavra. O Instituto Adolfo Lutz Campinas III, um dos laboratórios de referência em análise de alimentos do país, realizou testes no produto e encontrou excrementos de roedores dentro das embalagens. Há fezes de rato no arroz que as famílias brasileiras estavam comprando para cozinhar e colocar no prato. Mas não parou aí. Além dos excrementos, o laboratório também constatou a presença de pelos de roedor, fragmentos de insetos, larvas de insetos e insetos inteiros. Tudo isso dentro de um pacote de arroz que estava sendo vendido normalmente nas prateleiras dos supermercados. Eu preciso que você entenda a gravidade disso. Excrementos de roedores no arroz indicam que em algum ponto da cadeia de produção, armazenamento ou distribuição, o produto ficou exposto a ratos. E onde tem rato, tem contaminação. Roedores são vetores de doenças gravíssimas como leptospirose, hantavirose, peste bubônica e salmonela. A urina e as fezes de ratos podem conter a bactéria Leptospira, que causa a leptospirose, uma doença que pode evoluir para insuficiência renal, hemorragias e morte. A presença de pelos de roedor confirma que não se tratava de uma contaminação pontual, mas de uma infestação, o que indica falhas graves e sistemáticas nas condições de armazenamento e nas práticas de higiene da empresa. Os fragmentos de insetos e larvas reforçam o cenário de um armazém com condições sanitárias precárias, onde o arroz ficou exposto a pragas por tempo suficiente para que insetos depositassem ovos e larvas se desenvolvessem dentro das embalagens. A Anvisa determinou que a empresa fosse responsável pelo recolhimento de todo o estoque do lote contaminado no mercado. Além da contaminação biológica, reportagens posteriores indicaram que também foram encontrados metais pesados no arroz Favorito. A empresa Total Cesta Básica de Alimentos consta atualmente como permanentemente fechada em registros públicos, o que diz muito sobre o desfecho dessa história. Quando uma empresa fecha as portas depois de um escândalo desses, não é sinal de arrependimento. É sinal de que a operação inteira era insustentável do ponto de vista sanitário. Número 7. Solito. No teste realizado pela Proteste, a maior associação de defesa do consumidor da América Latina, que analisou 16 marcas de arroz branco disponíveis no mercado brasileiro, em laboratório credenciado pelo Ministério da Agricultura, a Solito foi a única marca que apresentou insetos vivos dentro da embalagem. Insetos vivos. Eu preciso que você processe essa informação. Não estou falando de fragmentos microscópicos que só aparecem sob lente de aumento em análise laboratorial. Estou falando de bichos vivos, com patas e antenas, se movendo dentro do pacote
de arroz que o consumidor compra no supermercado, leva para casa, abre e encontra junto com os grãos que ia cozinhar para o almoço da família. A presença de insetos vivos indica que a infestação aconteceu antes ou durante o processo de embalagem, o que significa que as condições de armazenamento da matéria-prima ou da linha de produção não atendem aos padrões mínimos de higiene e controle de pragas exigidos pela legislação sanitária brasileira. A classificação vegetal do arroz, que verifica a qualidade dos grãos e a presença de insetos e outras matérias estranhas, é uma exigência legal, regulamentada pela Instrução Normativa número 6 do Ministério da Agricultura. Todas as outras 15 marcas testadas pela Proteste passaram nesse quesito sem problemas. A Solito foi a única que reprovou. Das 16 marcas, foi a única. Isso não é azar, não é variação estatística, é descuido sistemático, é falta de investimento em controle de qualidade e em programas de manejo integrado de pragas. É negligência com o consumidor que confia na embalagem e assume que o conteúdo é seguro. E eu preciso te explicar por que encontrar insetos no arroz é mais perigoso do que parece à primeira vista. Os insetos que infestam grãos armazenados, como o caruncho, o gorgulho e a traça dos cereais, não são apenas desagradáveis de ver. Eles se alimentam dos grãos, perfurando-os e consumindo o interior, o que degrada o valor nutricional do arroz. Ao se alimentar, depositam excrementos e substâncias alergênicas dentro e sobre os grãos. Em alguns casos, produzem metabólitos secundários, que alteram o sabor e o cheiro do arroz, deixando um gosto amargo e um odor rançoso. Consumir arroz infestado por insetos pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis, especialmente crianças e idosos. Indica que o produto estava armazenado em condições inadequadas de temperatura e umidade, o que abre a porta para outros tipos de contaminação que podem não ser visíveis a olho nu, como micotoxinas produzidas por fungos, que se desenvolvem nas mesmas condições favoráveis aos insetos. Número 6. Marcas de arroz vendidas exclusivamente em cestas básicas e programas de distribuição de baixo custo. Eu sei que isso pode soar polêmico e que muita gente pode se sentir incomodada com essa inclusão, mas eu preciso falar sobre isso com toda a honestidade que um avô deve ter, porque é uma realidade que afeta diretamente milhões de brasileiros, especialmente os mais vulneráveis. Muitas das marcas de arroz que são distribuídas em cestas básicas de empresas, programas sociais governamentais, licitações públicas para merendas escolares e doações de instituições de caridade são embaladas por empresas pequenas e médias que competem exclusivamente por preço, sem compromisso com qualidade, além do mínimo exigido para participar de licitações. O caso do arroz favorito é emblemático e revelador. A empresa Total Cesta Básica de Alimentos, pelo próprio nome Fantasia, já revelava sem nenhuma sutileza sua vocação comercial. Era uma empresa criada especificamente para atender o mercado de cestas básicas, onde o critério principal de seleção dos fornecedores é invariavelmente o preço mais baixo, não a qualidade do produto. E é justamente nesse segmento que as fraudes e as falhas de qualidade são mais frequentes e mais difíceis de detectar. Por uma razão simples e cruel: o consumidor final da cesta básica geralmente não escolheu aquele produto. Ele recebeu como parte de um pacote, não teve opção de comparar marcas na prateleira, não pôde ler o rótulo antes de decidir e muitas vezes não tem alternativa de comprar outra marca porque o arroz da cesta é o único arroz que tem em casa. O trabalhador que recebe a cesta básica do empregador, a família que recebe a doação da igreja ou da associação de bairro, a criança que come a merenda escolar, nenhum deles escolheu aquela marca. Alguém escolheu por eles, e esse alguém geralmente escolheu pelo preço. O arroz que chega em cestas básicas costuma ser arroz tipo 1, longo fino, o que é a classificação mais comercializada do Brasil. Mas dentro dessa classificação, existem enormes variações de qualidade que o consumidor não percebe olhando de fora do pacote. Um arroz tipo 1 de uma marca de referência
que investe em seleção óptica de grãos com tecnologia de ponta, em controle integrado de pragas com monitoramento contínuo, em armazenamento climatizado, com temperatura e umidade controladas e em processos de embalagem em ambiente asséptico, com atmosfera modificada, é um produto completamente diferente de um arroz, tipo um de uma marca desconhecida, que opera num galpão sem controle de temperatura, sem programa formal de controle de pragas, sem investimento em boas práticas de fabricação e sem análises laboratoriais regulares de contaminantes. Ambos podem ser legalmente classificados como arroz tipo um longo fino. Ambos podem ter o mesmo preço nominal por quilo, mas a qualidade real, aquela que você só descobre quando abre o pacote e cozinha o arroz, é abissalmente diferente. Se você recebe arroz de cesta básica e não conhece a marca, eu recomendo que abra o pacote e examine os grãos com atenção antes de cozinhar. Procure sinais de insetos vivos ou mortos, cheiro estranho que lembre mofo ou ranço, coloração irregular ou amarelada nos grãos, presença de grãos pretos ou mofados, excesso de grãos quebrados e qualquer coisa que pareça fora do normal. Se encontrar problemas, registre uma reclamação no Procon, na Anvisa ou diretamente com quem forneceu a cesta. Você tem esse direito independentemente de ter pago ou não pelo produto. Número 5. Albarusca. A Albarusca é uma marca de arroz com presença em supermercados principalmente do Sudeste e do Sul do Brasil, competindo no segmento de preço mais acessível entre as marcas embaladas. No teste da Proteste com 16 marcas de arroz branco, a Albarusca ficou entre as marcas com desempenho inferior nos quesitos de qualidade dos grãos e de rendimento após o cozimento. O rendimento de um arroz é uma métrica extremamente importante que a maioria dos consumidores ignora na hora da compra, mas que afeta diretamente o bolso e a alimentação da família. O rendimento indica quanto o grão expande em volume e peso depois de cozido. Um bom arroz, com grãos íntegros, com o teor correto de amido e com beneficiamento adequado, aí rende significativamente mais do que um arroz de qualidade inferior com grãos mais quebrados e com processamento menos cuidadoso. As melhores marcas no teste da Proteste, como Prato Fino e Camil, apresentaram rendimento quase 3 vezes superior ao volume inicial do arroz cru. Isso significa que 1 quilo de arroz cru dessas marcas produz quase 3 quilos de arroz cozido pronto para servir. A Albarusca ficou distante desses números, o que na prática significa que o consumidor que compra a Albarusca, pensando que está economizando, precisa usar mais arroz cru para alimentar a mesma quantidade de pessoas, anulando parcial ou totalmente a suposta economia do preço mais baixo por quilo. Quando você calcula o custo por porção de arroz cozido servido na mesa e não o custo por quilo de arroz cru na embalagem, a diferença entre marcas boas e marcas medianas muitas vezes se inverte. O arroz mais caro por quilo pode ser mais barato por porção, e a Albarusca, com rendimento inferior, acaba custando mais do que parece. E aqui eu preciso falar sobre o arsênio no arroz, porque é um problema que afeta todas as marcas, em maior ou menor grau, mas que afeta especialmente as marcas que não investem em controle de qualidade rigoroso. O arsênio é um metal pesado que está naturalmente presente no solo e na água em muitas regiões do mundo. O arroz tem uma capacidade excepcional de absorver arsênio do solo e da água de irrigação, muito maior do que a de outros cereais como trigo e milho. Isso acontece porque o arroz é cultivado em campos alagados e o ambiente aquático facilita a absorção do arsênio inorgânico pelas raízes da planta. Em 2013, a Universidade de São Paulo identificou a presença de arsênio no arroz brasileiro e desde então a Anvisa estabeleceu limites máximos de tolerância por meio da Resolução RDC 487 de 2021. No teste da Proteste, todas as marcas testadas ficaram abaixo do limite legal, mas
Ficar abaixo do limite legal não significa que o arroz é livre de arsênio. Significa apenas que a quantidade está dentro do que a legislação considera tolerável. E o que a legislação considera tolerável é um número calculado com base em estudos toxicológicos que consideram o consumo médio mundial de arroz. Acontece que o brasileiro consome muito mais arroz do que a média mundial. Quando você come arroz todo dia, 2 vezes por dia, o arsênio se acumula no organismo ao longo dos anos. A exposição crônica ao arsênio inorgânico está associada a conjuntivite, hiperqueratose, hiperpigmentação da pele, doenças cardiovasculares, distúrbios do sistema nervoso central e periférico e aumento do risco de vários tipos de câncer, incluindo câncer de pele, pulmão, bexiga e fígado. A Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer classifica o arsênio inorgânico como carcinogênico do grupo 1 para humanos, o mesmo grupo do tabaco e do amianto. E o Programa Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes do Ministério da Agricultura revelou que 74 de 75 amostras de arroz analisadas no Brasil continham arsênio. 74 de 75. É praticamente universal. A questão não é se o seu arroz tem arsênio, é quanto arsênio ele tem. E marcas que não investem em seleção rigorosa de fornecedores, há em controle da origem do arroz e em análises laboratoriais frequentes, têm maior probabilidade de apresentar níveis mais elevados. Inscreva-se para mostrar que esses vídeos realmente ajudam e que esse tipo de conteúdo faz sentido. Número 4. Supermáximo. A Supermáximo é uma marca presente em supermercados de várias regiões do Brasil, posicionada no segmento popular com preços competitivos. No teste da Proteste, com 16 marcas, ficou entre as marcas com desempenho mediano, sem se destacar positivamente em nenhum dos quesitos avaliados, sejam eles rendimento, qualidade dos grãos, análise sensorial ou conformidade com os parâmetros de classificação vegetal. O que me preocupa na Supermáximo é a mesma coisa que me preocupa em qualquer marca que compete por preço sem investir em diferenciação de qualidade. Arroz é uma commodity agrícola. Isso significa que a matéria-prima básica é a mesma para todo mundo. Os grãos vêm de fazendas no Rio Grande do Sul, que é o maior produtor de arroz do Brasil e responsável por mais de 60% da produção nacional. Em Santa Catarina, em Goiás, em Mato Grosso, em Tocantins e no Maranhão. Esses grãos são vendidos em mercados de commodities, onde o preço é determinado pela oferta e demanda global, pela safra, pelo clima e pelo câmbio. A matéria-prima bruta é essencialmente a mesma para todas as marcas. A diferença entre as marcas está no que acontece depois que o arroz sai da lavoura, na seleção dos grãos, onde máquinas de última geração com sensores ópticos separam grãos perfeitos de grãos quebrados, descoloridos, gessados ou defeituosos. No armazenamento, onde a temperatura controlada, a umidade relativa mantida abaixo de certos limites e o controle integrado de pragas determinam se o arroz vai chegar intacto, seco e limpo à embalagem ou se vai chegar infestado, úmido e contaminado por micotoxinas. No processo de polimento e beneficiamento, onde a tecnologia utilizada e a calibração dos equipamentos afetam a qualidade final do grão, sua aparência, sua textura depois de cozido e seu rendimento na panela. E nas análises laboratoriais, onde a empresa decide se vai testar cada lote para arsênio, para agrotóxicos, para micotoxinas e para matérias estranhas, ou se vai confiar na sorte e despachar o produto sem conferir. Marcas que competem exclusivamente por preço têm necessariamente menos recursos financeiros para investir em cada uma dessas etapas. E quando o investimento em qualidade é menor, o risco de problemas é proporcionalmente maior. Isso não significa que todo o pacote de arroz Supermáximo tem problemas concretos. Significa que a probabilidade estatística de encontrar um lote com qualidade inferior, com rendimento menor, com grãos mais quebrados ou com níveis de contaminantes mais próximos do limite legal
é maior do que em marcas que investem mais na cadeia de produção e que cobram um pouco mais pelo produto final. A economia de centavos por quilo pode custar caro em qualidade. Número 3. Granfino. A Granfino é uma marca carioca tradicional de arroz com forte presença no Rio de Janeiro e em estados do Sudeste, especialmente entre consumidores que associam a marca à qualidade por causa do nome e do posicionamento de mercado. No teste da Proteste, a Granfino ficou numa posição intermediária e sem reprovar em nenhum quesito grave, mas sem se destacar positivamente em rendimento, em qualidade sensorial ou em qualquer outro critério que justificasse o preço premium que cobra. E esse é exatamente o problema. O que coloca a Granfino nesta lista é a combinação de preço superior ao da concorrência, com qualidade que não justifica a diferença. A Granfino cobra mais do que marcas concorrentes diretas como Camil e Prato Fino, mas não entrega rendimento superior, não demonstra controles de arsênio mais rigorosos do que a média do mercado e não oferece diferenciação real na qualidade dos grãos quando comparada com marcas mais acessíveis que tiveram desempenho igual ou até superior nos testes independentes. No teste da Proteste, a Prato Fino foi classificada como a melhor marca, com melhor rendimento, melhor sabor e preço mais baixo. A Prato Fino é mais barata que a Granfino e teve desempenho melhor em praticamente todos os quesitos. Quando uma marca mais cara perde para uma marca mais barata em testes de qualidade, o consumidor está pagando pela embalagem e pelo marketing, não pelo arroz. E pagar pelo nome sem receber qualidade proporcional é uma forma sutil, mais real de ser enganado. Além disso, a Granfino opera num mercado regional onde a concorrência é feroz e a pressão por margens é constante. Isso pode levar a decisões estratégicas de redução de custo que afetam a qualidade ao longo do tempo, especialmente em anos onde o preço do arroz como commodity sobe e a empresa precisa manter o preço de prateleira competitivo sem sacrificar a margem de lucro. O consumidor raramente percebe essas mudanças incrementais na qualidade como uma ligeira redução no rendimento, um aumento sutil na porcentagem de grãos quebrados ou uma diminuição quase imperceptível na qualidade sensorial do produto cozido. São mudanças que se acumulam ao longo dos anos e que corroem silenciosamente a relação entre o preço pago e a qualidade recebida. Número 2. Rosalito. A Rosalito é uma marca de arroz com presença significativa em supermercados do Brasil, posicionada no segmento popular a intermediário. No teste da Proteste com 16 marcas, a Rosalito não se destacou positivamente nos quesitos de rendimento e qualidade geral dos grãos. O rendimento é particularmente importante porque afeta diretamente o custo real do arroz para a família. Se uma marca rende menos que outra, você precisa cozinhar mais arroz cru para alimentar a mesma quantidade de pessoas. E a economia aparente do preço mais baixo por quilo desaparece quando você calcula o custo por porção efetivamente servida na mesa. As melhores marcas no teste da Proteste, como Prato Fino e Camil, apresentaram rendimento quase 3 vezes superior ao volume inicial do arroz cru. Marcas como a Rosalito ficaram significativamente abaixo desses números, o que significa que a economia percebida no caixa do supermercado não se traduz em economia real na cozinha. E aqui eu preciso falar sobre outro problema, que afeta especialmente as marcas de arroz do segmento popular e que é talvez o mais assustador de todos: os agrotóxicos. O Programa Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes, a mesma pesquisa do Ministério da Agricultura que revelou o arsênio em 74 de 75 amostras de arroz, e também encontrou agrotóxicos nos alimentos analisados. E o mais preocupante não é a presença isolada de uma substância, é a presença combinada de múltiplos contaminantes no mesmo alimento. O relatório revelou que estamos comendo alimentos contaminados não com isto ou aquilo, mas com tudo aquilo ao mesmo tempo.
agrotóxicos misturados com outros agrotóxicos e com metais pesados, como arsênio. São coquetéis químicos involuntários que entram no nosso organismo em cada refeição. O pesquisador Marcos Pedlowski, da Universidade Estadual do Norte Fluminense, que analisou os dados do programa, alertou que os efeitos sinérgicos dessas combinações podem não aparecer imediatamente em função das baixas concentrações individuais de cada substância. Mas isso não significa que não haja um efeito cumulativo ao longo do tempo, aí especialmente quando estamos falando de metais pesados, como o arsênio, que o corpo humano tem grande dificuldade em eliminar e que se acumula nos tecidos ao longo de anos e décadas. O inseticida acefato, por exemplo, foi encontrado em culturas para as quais não possui aprovação, demonstrando que a aplicação de agrotóxicos não autorizados é uma prática disseminada na agricultura brasileira. O acefato é banido na União Europeia por causar, entre outras coisas, perda da fertilidade masculina e morte de aves e espécies marinhas. No Brasil, ele continua sendo usado, e a legislação brasileira não estabelece limites para essas combinações de contaminantes, apenas para substâncias individuais. A União Europeia tem regulação específica para os chamados coquetéis de agrotóxicos, reconhecendo que o efeito combinado de múltiplas substâncias pode ser muito mais perigoso do que a soma dos efeitos individuais. O Brasil não tem essa regulação, o que significa que você pode estar comendo arroz com arsênio dentro do limite individual, com acefato dentro do limite individual, com outro agrotóxico dentro do limite individual e com micotoxinas dentro do limite individual, e cada um deles está legalmente dentro das normas. Mas a combinação de todos juntos, no mesmo grão de arroz, consumido 2 vezes por dia, 365 dias por ano, durante décadas, ninguém sabe qual é o efeito, porque ninguém pesquisou e ninguém fiscaliza. Número 1. Qualquer marca de arroz, a granel, sem rastreabilidade, sem embalagem original e sem identificação de lote. O primeiro lugar da minha lista não é uma marca específica. É uma prática que ainda é extremamente comum em mercados de bairro, feiras livres, armazéns populares e até em alguns supermercados menores de todo o sul do Brasil. Arroz vendido a granel, transferido de sacos enormes de 50 quilos para sacos menores de 1 ou 2 quilos, sem identificação, sem número de lote, sem data de validade, sem CNPJ do fabricante, sem classificação do produto, sem nenhuma das informações que a legislação exige para proteger o consumidor. Esse arroz é um mistério completo. Você não sabe quem produziu, não sabe em que estado foi cultivado, não sabe com que agrotóxicos foi tratado, não sabe onde foi armazenado nem por quanto tempo, não sabe se foi analisado para arsênio, para agrotóxicos ou para micotoxinas, não sabe absolutamente nada sobre o que está comprando e colocando na panela. E essa falta total de rastreabilidade é o terreno mais fértil que existe para tudo de ruim que pode acontecer com um alimento. Arroz armazenado em condições inadequadas de temperatura e umidade desenvolve fungos que produzem micotoxinas, substâncias tóxicas produzidas por micro-organismos que estão associadas a uma série de doenças graves, incluindo câncer hepático, nefropatia e imunodeficiência. As micotoxinas foram detectadas em grande número de amostras no Programa Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes do Ministério da Agricultura. E o próprio programa reconhece que a presença dessas substâncias nos alimentos tem caráter muitas vezes subliminar. Ou seja, você não vê, não sente cheiro e não percebe o gosto, mas elas estão ali, silenciosamente, causando danos cumulativos ao longo de anos e décadas de consumo diário. O arroz, a granel sem identificação, também pode ser arroz de lotes rejeitados por outros compradores por problemas de qualidade, arroz velho que passou do prazo de validade e foi reembalado como se fosse novo, arroz de qualidade inferior de tipo 2 ou 3, misturado com grãos de tipo 1 para enganar o consumidor, arroz que ficou exposto à chuva ou à umidade durante o transporte e que já começou a desenvolver fungos internamente.
ou até arroz que foi descartado por uma empresa legítima por falha de qualidade e reciclado por intermediários inescrupulosos que operam na informalidade. Sem rastreabilidade, qualquer fraude é possível e praticamente indetectável. O consumidor não tem como reclamar porque não sabe de quem comprou. A Anvisa não tem como fiscalizar porque não existe registro. O Ministério da Agricultura não tem como rastrear porque não existe lote identificado. É a zona mais escura da cadeia alimentar brasileira, onde a saúde de milhões de pessoas depende exclusivamente da boa vontade de intermediários que muitas vezes operam sem nenhuma licença sanitária. Eu sei que muitas famílias compram arroz a granel porque é mais barato. Eu entendo profundamente a realidade financeira do Brasil. Eu sei que milhões de pessoas vivem com orçamentos apertadíssimos e que cada centavo economizado no arroz pode ser a diferença entre ter ou não ter feijão para acompanhar. Mas eu preciso ser honesto com vocês, porque é minha obrigação como avô que se preocupa. O arroz, a granel, sem identificação, é o produto alimentício de maior risco que existe nas prateleiras do comércio informal brasileiro. É o único alimento básico onde você literalmente não tem nenhuma informação sobre o que está comprando, sobre quem produziu, sobre como foi armazenado e sobre o que pode estar escondido dentro dos grãos. Pelo menos quando você compra um pacote com marca, por pior que seja a marca, existe um CNPJ no rótulo, existe um lote identificado, existe uma empresa que pode ser localizada e responsabilizada se algo der errado. No arroz, a granel, sem identificação, não existe nada disso. É um salve-se quem puder alimentar. Agora eu quero te dar algumas orientações práticas para você se proteger, porque informação sem ação é só entretenimento. E esse vídeo não foi feito para te entreter, foi feito para te proteger. Primeira orientação: sempre compre arroz em embalagens fechadas de fábrica com todas as informações obrigatórias visíveis e legíveis. Marca: CNPJ do fabricante, número do lote, data de validade e classificação do produto. Se o pacote não tiver essas informações, não compre. Essas informações existem para sua proteção e são exigidas por lei. Segunda orientação: ao abrir o pacote em casa, examine os grãos antes de cozinhar. Procure insetos vivos ou mortos, larvas, grãos com furos, grãos descoloridos, grãos mofados, cheiro estranho, especialmente de mofo ou ranço. Se encontrar qualquer problema, não consuma. Fotografe e registre reclamação na Anvisa, no Procon ou no saque da empresa. Terceira orientação, fundamental: lave o arroz antes de cozinhar. Lavar em água corrente, esfregando suavemente e trocando a água 3 ou 4 vezes, remove parte do amido superficial e pode reduzir em até 30% o teor de arsênio inorgânico, segundo pesquisadores da Universidade de Sheffield, na Inglaterra. Não elimina completamente, mas reduz significativamente. Quarta orientação: considere cozinhar o arroz com excesso de água e escorrer depois, como se faz com macarrão. Numa proporção de 6 partes de água para 1 de arroz, esse método pode remover até 60% do arsênio inorgânico, segundo estudos publicados na revista Environment International. É diferente da tradição brasileira, mas pode fazer diferença real na saúde de quem come arroz 2 vezes por dia durante décadas. Quinta orientação: varie os grãos. Não coma arroz branco em todas as refeições. Alterne com quinoa, painço, cevada, trigo sarraceno, amaranto e aveia, que absorvem menos arsênio do solo. Essa variação diversifica nutrientes e reduz exposição acumulada a contaminantes. Sexta orientação: prefira marcas bem avaliadas em testes independentes. No teste da Proteste, a Prato Fino foi a melhor em todas as análises, com melhor rendimento, melhor sabor, preço acessível e conformidade total. A Camel também se destacou. Isso prova que qualidade a preço justo é possível. Sétima orientação: se puder, considere arroz orgânico pelo menos algumas vezes por semana. O cultivo orgânico não elimina o arsênio do solo,
mas reduz drasticamente a exposição a agrotóxicos que potencializam os efeitos dos metais pesados. Custa entre R$ 8 e R$ 15 o quilo contra 4 a 7 do convencional, mas mesmo alternando ocasionalmente, você reduz a carga total de contaminantes. Eu sou um avô, e avô se preocupa. O arroz é o alimento mais sagrado da mesa brasileira. É o grão que alimenta nações inteiras, que sustenta famílias, de que marca a cultura de um povo, que está presente em cada refeição desde o café da manhã com arroz doce até o almoço com arroz e feijão e o jantar com arroz requentado. O brasileiro não vive sem arroz. E descobrir que esse grão pode estar contaminado com arsênio em 98,7% das amostras testadas pelo Ministério da Agricultura, com agrotóxicos proibidos na Europa, com micotoxinas produzidas por fungos, com excrementos de roedores, com pelos e larvas de insetos, me causa uma dor que vai além do estômago. Me causa indignação, porque as famílias brasileiras que trabalham o dia inteiro para colocar arroz na mesa merecem melhor do que isso. Merecem um arroz que seja só arroz, limpo, seguro, honesto, nutritivo, sem veneno, sem bicho, sem fraude, sem metal pesado. E enquanto a indústria e o governo não garantirem isso para todo mundo, cabe a cada um de nós se proteger com informação, com atenção e com escolhas conscientes. Agora você tem essa informação, 8 marcas e categorias de arroz que merecem a sua desconfiança e ferramentas práticas para reduzir os riscos na sua cozinha. Lave o arroz, varie os grãos, compre de marcas confiáveis, exija rastreabilidade e nunca aceite arroz sem identificação. Use esse conhecimento. Compartilhe com quem você ama. Proteja a sua família, cuida-te.